Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram nos estúdios da RS Play, canal 524, aqui em Porto Alegre. Muito feliz de estar com você mais um momento, né, com esse programa que traz sempre pessoas inspiradoras, projetos inspiradores aqui para a audiência, né? Eu queria muito que vocês conhecessem hoje a Joyce Pinho, né? Ela que é gestora ambiental, doutora em engenharia civil, com ênfase em resíduos sólidos urbanos e também cofundadora da Apoena Socioambiental. Seja muito bem-vinda, Joyce, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, Eli. É uma alegria estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Que bom tê-la aqui, né? E hoje ainda, continuando a falar sobre os assuntos das enchentes, né? Pós-enchentes, a gente gostaria muito de falar contigo e saber as tuas andanças, né? As tuas jornadas, e entender um pouquinho mais sobre esses resíduos, né? E também saber como é que você passou esse tempo das enchentes, né? Como é que foi para ti aquele momento? Sim, para a gente foi bastante impactante, porque o nosso escritório em São Leopoldo foi totalmente impactado pela enchente. Então foi um momento muito conturbado para todo mundo. E ali a gente se deu conta de várias questões, né? Imagina a Apoena Socioambiental trabalhando nessa área e diretamente sendo impactada ali pela enchente, nos trouxe muitas lições, assim, né? Porque ali a gente teve que ajudar e ser ajudado, então, assim, foi bastante impactante mesmo, assim. E ali naquele momento a gente tinha que agir, não tinha muito o que pensar, né? A gente, acho que até hoje, a gente ainda está pensando e ainda refletindo os impactos ainda de tudo que aconteceu naquele momento. E eu estava bem numa fase que eu estava viajar para assumir um outro projeto no Amazonas, né, da onde eu sou, e eu não consegui viajar, totalmente assim, ilhada, e aí, enfim, a gente passou um tempo aqui até se reorganizar para fazer tudo o que precisava e atender, né, os nossos clientes também. Porque nós trabalhamos implementando vários trabalhos de educação socioambiental voltado para resíduos sólidos e que atendem cooperativas de reciclagem, tanto aqui em Porto Alegre, quanto na região metropolitana, Canoas e em outros municípios também. Então, eles foram também bastante impactados. Então, a gente teve ali que deixar de pensar um pouco na gente naquele momento e atender o máximo de demandas que ali a gente poderia auxiliar. E Joyce, uma coisa importante, né? Acho que para quem está nos ouvindo, né? Eu venho conversando com muitas pessoas que passaram, né, esse período tão trágico aqui no Rio Grande do Sul, para saber se mudou alguma coisa. Como é que tu sente hoje, sendo uma pesquisadora também, né, dentro dessa área, né? Mudou alguma coisa? A gente está andando, está evoluindo essa temática? Eu acho que a gente ainda tem visto, andando pela cidade, ainda o impacto que foi o volume de resíduos ainda espalhados pela cidade, né? Então é algo assustador, assim, porque os dados que foram apresentados até o momento, 47 milhões de resíduos que foram gerados, produzidos ali na ocasião da enchente do Rio Grande do Sul, e aqui em Porto Alegre um pouco mais de 200 mil toneladas, é muito resíduo, né? Então, até acho que mês passado, o DMLU ainda estava se organizando para desativar os últimos bota-fora, que eles estavam chamando naquele momento, para poder encaminhar esses resíduos. E a gente percebe isso o tempo todo, né? Ele caminhando nas ruas, você vê ainda resto de móveis em alguns pontos, né? A cidade muito grande, muitos pontos foram impactados. E isso é um problema de saúde pública, sim, né? As pessoas precisam estar mais atentas. E eu acho que ainda falta muito para que a gente retorne como uma cidade mais organizada do ponto de vista dos resíduos sólidos, com certeza. Com certeza. E falando assim sobre a questão de cuidar de quem cuida, né? Eu sei que vocês também têm um trabalho muito forte dentro da Apoema, né? E tu principalmente, né? Dentro dessa área ambiental e das pessoas, assim. Me conta como é que tá como é que foi essa questão para as pessoas que tiveram que realmente ir para o front, né? Sim. Naquele momento, assim, sem ter muitas vezes, né, Joyce, preparo, né? Eu queria ser voluntário, eu queria ajudar, mas eu nunca trabalhei com isso, né? Como é que foi isso no dia a dia? Então, pra gente, assim, rapidamente as demandas vieram uma velocidade muito rápida. Então, assim, como nós atuamos aqui diretamente com muitas cooperativas e com muitos parceiros, e já tínhamos feito várias campanhas, inclusive de apoio às cooperativas de catadores e catadoras aqui,
inclusive das situações que aconteceram anteriores, né, que foram situações de emergência climática também, que ocorreram no ano anterior e que algumas unidades ainda estavam se recuperando. Então, mal a gente estava conseguindo terminar algumas campanhas, em maio veio a enchente novamente. Então, assim, a gente resolveu unir todos esses parceiros, que são muitos aqui, inclusive, acho que vale a pena citar, Poa Inquieta Resíduos aqui em Porto Alegre, Agência Compromisso, Mãos que Reciclam, que é de uma outra colega nossa, Anitta, pesquisadora, o CEA, que é um Centro de Educação Ambiental, a Poena Socioambiental e o Programa Coleta Seletiva Viva, que nós coordenamos aqui na cidade. Então, ali a gente resolveu se juntar e rapidamente ver de que forma que a gente poderia auxiliar. Então, a gente já sabia que era questão financeira, então a gente já ali mesmo organizou uma espécie de financiamento coletivo e já conseguimos arrecadar dinheiro e em torno de 50 mil reais ali em menos de 20 dias para poder auxiliar questões rápidas ali, que era comprar um EPI, fornecer um equipamento básico ali para que as pessoas pudessem estar já se reorganizando nesses espaços, né? Então a gente teve que lidar o tempo todo ali com a dificuldade das pessoas, porque né, é isso, ter que começar do zero, limpeza, lama, né, ter perdido todos os móveis, documentos. Então as cooperativas foram bastante afetadas nesse sentido. E sem falar que a questão do impacto ambiental relacionado ao resíduo também foi muito forte, porque ali a gente está falando de resíduos que contaminam, então todos os cuidados relacionados a essa contaminação que poderia também estar muito próximo ali daqueles trabalhadores. Então saúde e segurança ali muito próximos e a gente teve que lidar com todas essas questões, então foi difícil, Eliane, assim, não foi fácil. Acho que até hoje a gente ainda está refletindo esses impactos, eu acho que todos nós e as iniciativas, né, que estavam ali trabalhando. Com certeza, né? Eu acho que assim, esses momentos de caos que a gente vive, né, Joyce, assim, ela tem muito aprendizado para todos nós, né, que estamos aqui te ouvindo, né? E eu penso que há um caminho, né, que a gente tem que construir. Para reconstruir, a gente tem que mudar algumas coisas, né? Não adianta a gente querer fazer a mesma coisa que a gente sempre estava fazendo, porque senão, né, falando aí de crises climáticas, né, a gente não vai solucionar o problema, né? A gente precisa mudar algumas coisas, né? E eu acredito muito numa economia mais circular, né, de regeneração. Queria que tu falasse um pouquinho, né? O que a gente pode começar hoje já fazendo, para quem está nos ouvindo aqui, botar no dia a dia? Sim, primeiro, eliminar o conceito de lixo, né? Porque tudo que está aí são materiais, vieram da natureza e podem ser reaproveitados, reutilizados, reparados. Então, assim, a gente precisa fazer essa transição da economia circular e ela é urgente, né? Essa cultura de só consumir e depois descartar fora, a gente está super ultrapassado, né? Hoje os nossos dados ainda brasileiros estão relacionados a mais de 70% de resíduos nossos que são gerados diariamente e que são encaminhados para aterro sanitário. Então nós temos uma perda econômica gigante que poderia ser revestida em saúde, em projetos de educação ambiental. Então a gente precisa reverter essa lógica e de fato, assim, trabalhar nas bases comunitárias, em projetos de forma descentralizada. Acho que esse é o caminho para a gente passar por uma transição de economia circular. E estamos perdendo muito dinheiro, Eliane. Precisamos retomar esses projetos para transformar isso em valor e principalmente atender quem precisa, né? Que são pessoas que estão com vulnerabilidade socioeconômica e que são muitas pessoas, né? A maioria dos brasileiros aí estão em condições péssimas de qualidade de vida, sem um trabalho digno. Então, tudo isso eu acho que direciona para também alavancar o país no sentido de melhorar a questão socioeconômica também. Exatamente, né? E eu acho que assim, tem uma responsabilidade nossa, né? De cada cidadão que está aqui, de cada empresa que está aqui, né? Em querer realmente fazer algo pelo seu estado, né, pelo seu entorno, pelo seu bairro, pela comunidade, né? E eu acho que para garantir todas essas modificações, a gente precisa também de um letramento. Eu sinto isso estando dentro, muitas vezes, das empresas, né, conversando com os empreendedores, empreendedoras, né?
as pessoas ainda não sabem direito, né? Como é que eu faço? Fala em ESG, fala em sustentabilidade. Como é que tu sente isso, né? Vocês também trabalham diretamente com empresas, né? Como é que tá essa questão aí esse ano? Trabalhamos. Hoje a Apoena é uma empresa de impacto socioambiental. Então, sendo uma empresa de impacto socioambiental, a gente atua diretamente com os problemas da sociedade. Então, nós atuamos especialmente em 3 eixos: assessorias técnicas ESG, educação para sustentabilidade, que é o que tu trouxe agora, e uma estratégia mais voltada para uma comunicação socioambiental. O que a gente percebe? Apesar de termos já estruturado leis muito bem consolidadas, inclusive a lei de educação ambiental que nós temos e poucas pessoas sabem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso precisa ser fomentado cada vez mais nas escolas de uma maneira mais didática, da popularização da ciência, que é o que a gente vem fomentando também através dos nossos trabalhos e projetos. Então, isso precisa estar muito mais próximo, de uma maneira muito mais leve com a população, com os jovens, né? Em muitos espaços, porque educação, começa que é educação, né? Então, a gente vai fragmentando, porque é educação ambiental, mas é educação de uma maneira mais integral. E ela precisa ser implementada de forma formal, que é o que acontece nas escolas, e a gente tem muitas formas de executar, de implementar a educação de forma informal, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, através de um canal de comunicação, levando informação para a população sobre esse tema que é muito importante. Então, assim, é necessário também ampliar esses olhares para a educação ambiental em vários espaços, para a gente melhorar esses índices. Com certeza, né? E fala um pouco sobre os catadores, assim, para quem não conhece, como é que é trabalhar com esse público? Então, a Apoena começou em 2015, nós viemos de ambientes de universidades, né, todas estudantes, pesquisadoras e também empresárias nessa atividade. Então, nós resolvemos ali atuar no gerenciamento de resíduos com a inclusão produtiva de cooperativas de reciclagem. E logo, os trabalhadores direto desse segmento são catadores e catadoras. Óbvio que temos também catadores em situação de vulnerabilidade de rua. Nós não trabalhamos diretamente com esse público, mas, enfim, mais com cooperativas de reciclagem. Então, a gente já começa a fazer um trabalho dentro das universidades. Então, ali a gente entende melhor o perfil desse trabalhador, dessas instituições, né? Porque elas são consideradas cooperativas ou associações. É um pouco diferente dessa lógica de empresas que nós estamos acostumadas a trabalhar. É outra dinâmica, porque a base é o cooperativismo, é a associação, é a coletividade. O que deveria ser muito mais fomentado, né? Pensando nos problemas que nós temos sociais. Então, esses grupos, desde então a gente começou a desenvolver vários projetos de gestão, documentação técnica, por exemplo, licenciamento ambiental. Só que em Porto Alegre nós encaminhamos 5 licenças ambientais. É importante dizer que aqui em Porto Alegre nenhuma cooperativa até então tinha licenciamento ambiental e nós conseguimos encaminhar através de outros parceiros privados. Então, tudo isso é uma dinâmica que a gente foi construindo, né, esse elo, um vínculo de confiança também com esses trabalhadores, e a gente escuta muito eles, assim, a gente nunca chega lá com um projeto pronto, Eliane, assim, a gente sempre senta, constrói, tipo, o que é necessário, sempre com metodologias inclusivas e também que pense o coletivo. A gente sempre usa essa base que a gente sempre tem bons resultados, é mais ou menos isso. Com certeza. E até hoje trabalhamos com eles. Eu acho que a colaboração, né, gente, assim, quem está nos ouvindo aqui, né, a Joyce trouxe muito isso, né, fazer junto, né, precisamos fazer junto. Todas as atividades que a gente faz, né, em prol da comunidade, né, precisa ouvir, precisa pensar, precisa estar nesse momento de uma forma mais unida, né? Eu acho que isso é muito legal. E tu estava falando antes, né, que na verdade tu não és aqui do Rio Grande do Sul, tu és lá do Amazonas, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa diferença, né? Como é que foi também? Tu deve ter família por lá, né? As pessoas também vendo o que a gente passou aqui, qual foi a percepção de tudo isso? Uma mudança cultural gigante, né? Eu já estou aqui há 15 anos, assim, não dá para dizer que sou turista porque já acostumei, né, com toda a dinâmica dos gaúchos e tudo mais. Mas, assim, em termos culturais e climáticos, começa porque lá em Manaus, 40 graus todos os dias, 2 estações, inverno, que é o chuvoso, e verão, que é a maior parte do tempo muito calor. Então, quando eu venho para cá, me deparo com essas questões climáticas, que eu tive que me adaptar. E aí, voltando e pegando o gancho com a questão da enchente, a gente estava bem numa fase em que eu tive que fazer viagens, porque estava assumindo um projeto lá. O que acontece é que eu chego lá e eu estou sendo impactada pelas queimadas.
Então, Manaus estava encoberta por fumaça, que inclusive foi impactada aqui no Rio Grande do Sul. Todo mundo sentiu a fumaça lá do norte do país. Então, eu senti os extremos do país, né? Uma enchente aqui, com todos os impactos que eu acompanhei, e chegando lá em Manaus, né, as queimadas. Então, é muito... E a seca dos rios. Então, é muito chocante, é muito impactante a gente... me senti como uma refugiada climática, literalmente, porque eu saí daqui no meio do caos, tendo que viajar para Manaus, passar um período lá, em torno de 10 dias, e depois voltar para cumprir outros compromissos aqui com toda aquela confusão existente. Então, assim, é um desafio gigante, mas assim, a gente se entende como, pelo menos eu me entendo como uma cidadã do mundo, assim, então eu não vejo limites no sentido da gente estar construindo isso, e se falar que o Brasil, né, um país multicontinental, com tantas culturas diferentes e que precisam de um olhar multidisciplinar, né, então eu acho que a gente está no caminho certo aí. As apoenas, né, nós somos 3, inclusive Kellen e Daya, né, que somos as fundadoras, e mais agora somando 7 mulheres trabalhando na empresa. Então são mulheres de várias áreas, multidisciplinar, e sempre atuando nesse foco socioambiental. Então a gente gosta do que a gente faz, eu acho que é brilho no olho, e fazer o que a gente gosta, eu acho que faz toda a diferença, porque os resultados sempre são positivos, com certeza. Com certeza, né? E falando assim da Joyce, né? A Joyce entrou nesse momento, né, de trabalhar com ambiental, né, com resíduos. Como é que foi para ti? De onde veio essa vontade de fazer esse trabalho? Então, a minha primeira formação, na verdade, foi em comunicação. Olha. E aí, logo em seguida, eu pensei em mudar de área, assim, mais por conta mesmo de oportunidades. E aí eu fui trabalhar numa multinacional. E aí depois não parei mais. Então, vim trabalhar numa empresa de energia aqui, né, mais ou menos em 2010. Então, aí começou uma coisa de querer muito aprofundar e trabalhar nessa área ambiental. Então, isso já faz bastante tempo, né? E desde então é o que eu tenho focado, assim. É uma área que eu gosto muito, que além de ser de projetos e serviços, é algo que eu gosto de fazer. Então, acho que isso também dá um outro propósito, né, para a carreira, e a gente no mínimo vai transitando aí entre ambiental, socioambiental, resíduos, educação socioambiental, mas é o que a gente gosta de fazer, o que eu gosto de fazer especialmente. Legal. E tu tens também uma experiência, né, internacional, enfim, né, como é que a gente pode dizer hoje que o Brasil está em termos de políticas, né, qual é a principal referência hoje no mundo de uma nação que está mais preparada, digamos assim, para lidar com esses tipos de crise climática, né, e tudo mais? Então, assim, é um pouco difícil responder assim a tua pergunta, mas eu penso que, né, por conta da estrutura dos países europeus, né, que historicamente já passaram por muitos problemas ambientais, conseguiram identificar seus erros, corrigir, eles já passaram, digamos, por um processo que nós estamos agora nos deparando e tentando fazer de forma diferente. O Brasil tem muitas excelentes referências em termos de legislação. Agora a gente precisa ter uma mudança de fato governamental, no sentido de realmente fazer os investimentos que são corretos na área de saneamento, que daí a gente, né, abre para os eixos água, resíduo e esgoto, porque infelizmente em 2025 os nossos índices ainda são muito baixos. Isso tem relação com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então não tem como a gente pensar numa sociedade desenvolvida enquanto a gente ainda não coleta 40% de esgoto ou trata 50% do nosso esgoto que está indo para os rios e contribuindo com a poluição, assim como não faz beneficiamento dos nossos resíduos, gerando um impacto, inclusive um custo gigante para os municípios, para a destinação final. Então a gente precisa aprender um pouco mais no sentido desse diálogo com o setor privado também, porque tem uma responsabilidade muito grande, e aquela coisa, né, de quem recebe mais, paga mais, que eu acho que ainda falta equilibrar. Então, eu acho que projetos mais estruturantes nesse sentido precisam ser levados a sério, então, no país, para que a gente possa ter melhores indicadores nesse sentido. E aí, bom, a gente tem lei de incentivo contra desperdício na França, poderia citar vários exemplos de projetos estruturantes aqui. E a economia circular, cada vez mais tendo uma pauta mundial e necessária por conta das crises climáticas, né? Resíduo
É a quarta pauta desse tema. A gente está contra resíduo também é emissões atmosféricas. Então, enquanto a gente está lá no nosso carro, a gente também está contribuindo com emissões de CO2. E isso também está impactando o ambiente, que também é ambiental e é um resíduo. Então, assim, essas pautas elas estão conectadas. Então, a gente precisa avançar um pouco mais e os investimentos são super necessários, né? Dificilmente a gente vai conseguir avançar nessas pautas sem investimento. E isso é muito desigual quando a gente pensa nas regiões. Porque quando você olha para os indicadores, você identifica excelentes não, estou exagerando, mas assim, bons indicadores na região sudeste, sul do país, e quando você olha para o nordeste e norte, nossa, mas não tem saneamento básico. Mas aí quando você vai comparar os investimentos que são realizados por regiões, aí não bate. Então, as informações não estão completamente disponíveis também. Eu acho que precisamos de observatórios mais claros, transparentes, para que a população possa participar um pouquinho mais desses temas, né? Então, enquanto o cidadão está ali tentando dar conta da vida, às vezes é muito difícil de estar pensando nesses assuntos, né, Eliane? Então, acho que é um desafio para a gente ainda, né, sair de uma pauta muito básica para outras que são essenciais para um desenvolvimento de uma cidade, de um país. Então... É verdade. E eu sinto muito assim no dia a dia também esse distanciamento aí, né? Talvez por não conhecimento do próprio empresário, né? Por não ter sofrido nenhuma dor nesse sentido ainda, né? Pensando aqui numa crise direta, né? Sim. Porque indiretamente todos nós somos afetados, né? Não tem como a gente fazer. Tudo que a gente faz tem impacto, ou positivo ou negativo, né? Não adianta. Então, todo dia. É isso, né? A gente já está aqui indo para os finalmente da entrevista, né? Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu sei que para mim essa pauta também começa em casa, né? Então, assim, o que eu posso dizer para o meu filho, para minha filha, né? Para o meu sobrinho e minha sobrinha com relação às mudanças, né, e esse protagonismo que a gente precisa ter hoje para construir futuros mais melhores para todos, né? Sim, eu diria que a educação é um ponto fundamental, assim, né? Eu acho que se toda família, independente das condições financeiras, se conseguem, né, fazer esse esforço para que os filhos possam ter essa educação mínima possível, isso já vai fazer uma diferença gigante na vida adulta dessas crianças e que vão contribuir com a separação do resíduo, que vão contribuir com projetos localmente, né, que tudo isso vai trazer mais impactos positivos de forma descentralizadas. Então, acho que eu penso que a educação é um ponto. Então, já deixo, inclusive, a Apoena, no nosso site, a gente tem ali um canal, publicações, a gente tem várias publicações gratuitas. O nosso canal do YouTube também é rico de muitos conteúdos, desde como fazer uma composteira, separar o resíduo, vários projetos que nós já trabalhamos na área de ODS, ESG. Então, assim, ó, fica aí, né, à disposição para que vocês possam consultar. E, enfim, a gente fica à disposição aí para fazer trabalhos e projetos. Bacana, Joyce, bacana. Foi um prazer aqui te ouvir, né? Queria deixar suas redes sociais também para as pessoas se conectarem, né? Sim, então acessem ali. Nós estamos em várias redes sociais, mas estamos mais fortes no Instagram também. Então, @Apoena Socioambiental, mas também estamos no LinkedIn, temos site, estamos em Facebook e outras redes. Então, acessem, nos sigam e ali tem muitas dicas para que vocês possam conhecer mais o nosso trabalho. Obrigada, Eliane. Muito bem. Obrigada mais uma vez, Joyce. Foi um prazer estar contigo aqui. Prazer meu. E a gente segue aqui o programa, né, com mais essa mensagem aqui para você que está nos ouvindo, né? Ser protagonista, gente. A gente precisa mudar esse nosso país, nosso mundo, né? E convido você a se juntar a essa galera que está fazendo bem. E já convido também para estar na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram, onde eu vou trazer mais pessoas inspiradoras e projetos aqui que estão fazendo a diferença no país e no mundo, tá bom? Beijo no coração e até breve.